Muito bom dia para você. Hoje é dia 17 de maio de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo o levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. E partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que existe nele, sendo Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que há apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre os poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, de raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estavam também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Meus irmãos, e veja bem que esse povo adorava e dentre o que buscavam ser religiosos existia um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo vem então dizer que é esse Deus que, apesar de não conhecerem, eles prestavam culto, que era sobre esse Deus que ele fazia o anúncio. E que esse Deus era o mesmo que havia criado todas as coisas, o céu, a terra e tudo que nele existe. Que de um só homem, que foi Adão, ele criou toda a raça humana e a criou para chamar exatamente a ser sua imagem e semelhança, a viver os propósitos do Senhor. E durante esse tempo, quando Paulo prega isso, alguns acolhem a palavra, outros não acolhem. Quando ele fala em ressurreição, que se entregou o homem e o ressuscitou para nos chamar de volta à dignidade, muitos caçoavam dele, diziam que em outro tempo ouviriam, mas alguns creram, e aí cita-se o nome de alguns que creram, como Dionísio, como a Damaris. Mas veja bem, hoje não é diferente. Muitos de nós cremos, mas não reconhecemos a presença de Deus em toda a sua criação. E muitas pessoas até perguntam: mas afinal de contas, se Deus é tão bom, se Deus é tão misericordioso, onde está Deus? Todas as coisas criadas pelo Senhor têm um toque de Deus. E nós, seres humanos, a palavra diz lá no início, na criação, que nós fomos criados exatamente à sua imagem e semelhança. Mas quantas e quantas vezes, por achar que somos desse mundo e tentar criar raízes nas coisas desse mundo, a gente desconfigura a essência para a qual o Senhor nos criou. E aí tantas e tantas situações, quando a gente vira as costas para Deus, quando a gente vira as costas para o nosso DNA, para a nossa identidade real, o mundo vai se desconfigurando. Mas aquela palavra, aquela canção que diz: Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Onde está o Senhor? A gente quer muito uma forma para as coisas. É preciso que a gente veja que tem um formato, que tem uma dimensão, que tem uma textura. O Senhor está na criação.
São Francisco já dizia, irmão Sol, irmão Lua, porque o Senhor está presente na criação, é tudo do Senhor, tudo foi criado por Ele. Mas, não sendo suficiente nos conhecendo, o Verbo se faz carne, habita entre nós. E ao subir aos céus, Ele nos faz a promessa de que até a consumação dos tempos Ele não nos deixaria sós, que Ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, que é o amor entre o Pai e o Filho, e Ele se coloca na Eucaristia. Mas apenas aqueles que confiam com a fé, assim como aqueles homens confiaram e prestavam cultos a Deus que não conhecia, porque não tinham um formato exatamente, mas é preciso que nós creiamos. Quando você acorda e parece que tudo já começa com o pé esquerdo, como às vezes se usa o ditado, pode até ter começado com o pé esquerdo, mas em todas as coisas está o propósito e o cuidado de Deus. Quando a gente olha para a situação e fala, não vai dar certo, não tem jeito, esse é o fim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que buscam o Senhor. Estamos falando daquele que é soberano sobre terra, céu, mar e até mesmo nos infernos. Então que nós possamos nos render ao Senhor. Ainda que muitas vezes, na nossa caminhada, e não é dizer que não tem fé, mas durante a nossa caminhada a gente vacila muitas vezes, e a gente fala, mas Senhor, não está ouvindo, não está fazendo nada em meu favor. É nessas horas que a gente precisa adorar ainda mais, que a gente precisa exercitar a nossa fé, para que os olhos espirituais vejam muito além do que aquilo que os olhos físicos podem ver. Porque Deus está em todos os lugares. A palavra diz que Ele não estaria em templos feitos por mãos humanas e nem precisaria do culto de mãos humanas. Mas Ele quer os seus filhos ao redor, como o Pai que é. Porque não é sobre exatamente o culto que eu presto ao Senhor, mas é o cuidado, ao amor, ao aconchego de Pai que me mantém de pé. Se você disser que não vai mais adorar o Senhor, se eu disser que não vou mais adorar o Senhor, Ele vai continuar sendo Deus. Não é pelo meu louvor, pela minha fé que Ele vai deixar de ser ou não Deus. Ele vai permanecer sendo Deus. Contanto, eu não serei criatura nova se eu não estiver aos pés dele. Eu vou continuar essa criatura limitada, velha, presa nesse mundo e as coisas desse mundo. Nós viemos de Cristo e desejamos para Ele retornar um dia. Então nos comportemos como criaturas que seguem o seu Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E que diariamente nós testemunhemos que a nossa essência vem de Deus. E em todas as coisas, em todos os lugares que você passar, em todas as suas atitudes, que não vejam mais a criatura velha, mas que vejam um homem novo, no qual Deus fez tantos e tantos milagres, tantos e tantos prodígios, no qual Deus age na humildade e na pequenez. Não é sobre a grandeza do que se faz, mas é sobre a humildade do servo, nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou para que eu e você tivéssemos vida. Que Deus te abençoe.